E hoje o assunto é uma vergonha que o Brasil vem passando, que na realidade é uma vergonha que o Congresso vem fazendo o Brasil passar. A gente viu nas últimas semanas aí algumas discussões de nível nacional muito importantes que o Congresso Nacional vem discutindo. A questão da anistia para os bandidos do 8 de janeiro, golpistas, tentar livrar essa galera da cadeia, o que a direita quer fazer. E por um outro lado, um assunto que é relativamente novo, que apareceu aí de repente por alguns motivos questionáveis, que é a tal PEC da blindagem, também carinhosamente apelidada de PEC da bandidagem. A gente vai falar sobre esses dois assuntos, que são os maiores absurdos que a gente já viu recentemente na história do Brasil, até porque desde o começo do ano as pautas até agora do Congresso Nacional foram fantásticas para benefício do povo brasileiro. A gente já teve o aumento do número de deputados, a anistia, a PEC da blindagem, a gente está tendo a tentativa de impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto isso o povo fica esperando, sentado, aguardando aí uma boa vontade de alguém para que sejam aprovados projetos como a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a taxação dos super ricos. Na realidade não é a criação de uma nova taxa, mas sim fazer com que quem não pague passe a pagar, o fim da escala 6x1, mas para isso aí o povo que espere, porque pelo jeito o Congresso, em sua suma maioria da direita, está fazendo com que essas pautas fiquem de lado em detrimento dessas outras que eu falei que de fato são muito importantes. O presidente Lula inclusive se pronunciou sobre duas delas, vou até colocar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada, e comentou que se a anistia chegar na mão dele, pode ter certeza aí que ele vai vetar. Também comentou que achou muito esquisito essa questão de PEC da blindagem, blindar os deputados e também os presidentes de partidos. Por que será que querem incluir esses tais presidentes de partidos numa blindagem dessa? Hein? Vamos ver o vídeo do Lula, depois eu explico melhor o que esses projetos implicam na nossa vida. Acompanha só. Se for uma lei que for aprovada e os partidos estiverem de acordo, o presidente da República, sabe, se viesse para me vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria. Eu vou dizer, se eu fosse deputado, eu seria contra e votaria contra. Eu acho que a maior blindagem que as pessoas precisam é a pessoa ter um comportamento, sabe, sem cometer nenhum ilícito na vida. Agora, eu acho desagradável as pessoas fazerem uma blindagem, inclusive colocando o presidente de partidos, ou seja, fica uma coisa muito esquisita para a sociedade brasileira compreender o que é isso. O seu partido, 18% da bancada do seu partido votou a favor. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu não sou presidente do meu partido, eu sou presidente da República. Eu estou dizendo para você que se eu fosse, sabe, deputado, eu votaria contra. Se eu fosse presidente do meu partido, eu orientaria para votar contra. Aliás, eu votaria para fechar questão e votar contra. Observem aí a fala do presidente Lula, deixa explicitamente claro de que se ele fosse ali a liderança do PT, ele orientaria o voto contrário e se ele fosse deputado também votaria de maneira contrária. Não só esse pronunciamento ele fez, que foi numa entrevista, mas também ele fez uma outra fala criticando essa PEC da blindagem, que nada mais é do que o seguinte: os deputados querem que as investigações contra eles, as investigações, prisões, qualquer coisa aí que eles possam responder na justiça, só possa acontecer se for autorizado pelos próprios deputados. Ou seja, eles se autojulgarão. A justiça não poderá tocá-los, independente do crime que for cometido. Pensa aí nas piores atrocidades possíveis que alguém possa cometer. Pensou? Pensa mais agora, piora. Pensou também? Então, exatamente essas coisas que passaram na sua cabeça agora vão precisar de autorização deles mesmos para que possa acontecer justiça. É um absurdo, mas é o que o Congresso quer. Que inclusive teve Nicolas Ferreira dizendo num momento aí de que de fato eles querem ser blindados. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Alegando uma perseguição do sistema judiciário, o que obviamente não corresponde à verdade. Um exemplo muito claro: o sistema judiciário não me persegue. O sistema judiciário muito provavelmente não persegue você que está assistindo esse vídeo também. Por que persegue alguém? O sistema judiciário persegue, né? Entre aspas. Na realidade, o sistema não está perseguindo ninguém. O sistema apenas está indo atrás das pessoas que cometeram ilícitos. É simples assim. Se você não cometer ilícitos, até o que o próprio Lula diz, que eu acho que é uma das coisas mais excepcionais que tem, a melhor blindagem é não fazer besteira. Ponto final. Se você seguir reto na sua vida, se você for honesto, limpo, tiver uma vida tranquila, você não vai precisar de artifícios mirabolantes blindando você. É muito simples. A outra fala dele também é muito boa. Eu fiquei muito chateado, até dei uma entrevista para a BBC de Londres. A votação ontem no Congresso Nacional, sabe, da prerrogativa
garantindo imunidade da forma que foi garantida até para presidente de partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativa de vida para o povo. Nós temos que garantir prerrogativa de vida para o povo brasileiro, prerrogativa de trabalho, prerrogativa de educação. É isso que nós estamos precisando dar uma lição nesse país. É isso, cara. É o mínimo. Nós estamos hoje aí com o pior congresso da história, o congresso que mais atrapalha o Brasil de todas as maneiras possíveis e imagináveis, o congresso que mais legisla em causa própria de todos que já tiveram nesse país, que envergonha o Brasil. Vale lembrar que a direita, enquanto votou essas pautas absurdas e quis pautar isso como prioridade, não só não votou as pautas que eu citei lá no começo do vídeo, escala 6x1, imposto de renda e tudo mais. A mesma direita queria tirar da votação a medida provisória do presidente Lula que garantia desconto e isenção na conta de luz de milhões de brasileiros, medida que beneficiaria aí, se não me engano, na casa de 60 milhões de pessoas. Anistia é complicado. É difícil imaginar que você trabalha aí e paga seus impostos para eleger alguém e essa pessoa vai lá e vota para livrar bandidos da cadeia. Pessoas que assumidamente tentaram dar um golpe. Vide aí Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, do PL, que é o partido do dito mito aí pela direita. Ele disse que houve sim, né, um planejamento de golpe, mas que isso não seria crime, porque o golpe não aconteceu. Olha, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. Mas deixando claro que só tem como ser crime se o golpe não acontecer. Porque se acontecer, a pessoa que tentou dar o golpe viraria aí o líder supremo, o ditador. Dito isso, não seria possível julgá-la. Então, assim, o Brasil está vivendo um episódio, parece um desenho animado, uma coisa caricata, né? A gente já passou por momentos muito complexos e difíceis no nosso país, isso é um fato, não negamos isso. Mas, recentemente, as coisas estão escancaradas. Houve manobras no Congresso Nacional para tentar fazer com que Eduardo Bolsonaro conseguisse manter o seu cargo de deputado home office. Coisa aí que, graças ao bom Deus, Flávio Dino está tentando colocar as mãos para que isso não ocorra, até porque é uma vergonha termos um deputado federal tramando contra o próprio país, fora do país, e ainda mantendo seu cargo de deputado federal EAD. Aí colocaram ele como líder da minoria, para que ele pudesse aí ter mais faltas e, consequentemente, manter o seu cargo ali. Isso é uma vergonha, cara. O bolsonarismo é uma vergonha. E o centrão também é uma vergonha, mas o que mais nos envergonha é o bolsonarismo. Porque essas pautas mais submundanas que temos, essas pautas mais grotescas que temos, elas emergem, elas aparecem do bolsonarismo. São frutos desse movimento que, infelizmente, vem causando destruição das famílias. Eles dizem ser pró-família, mas destroem as famílias, porque geram discussões e ódio absurdo. Dizem ser de Deus, mas, obviamente, de Deus não são. Vide só os comportamentos e atitudes bizarras que eles têm, que são totalmente opostos ao que Deus determinaria, o que a Bíblia diz, né? E a pátria que, bem, eu não preciso nem explicar, né? Temos um deles aí, um dos líderes maiores deles nos Estados Unidos. Temos um monte aí que sobe no palanque e fala de Estados Unidos, que Trump tem que invadir o Brasil, coloca a bandeira dos Estados Unidos. Eles diziam que a bandeira jamais seria vermelha, mas se você colocar ali uma listra azul, tal, umas estrelinhas, aí talvez o vermelho caia bem, que é o que eles gostariam que acontecesse com o Brasil, uma extensão, um quintal dos Estados Unidos. E eu falei sobre todos esses assuntos aqui, eu mostrei os cortes do presidente Lula, e justamente para ver o quão complexo é essa realidade do Brasil hoje, para a gente enxergar que uma coisa está diretamente ligada à outra, e no final, o maior prejudicado somos eu e você. Que simplesmente, entre aspas, assim, não temos nada a ver com isso, porque nós não elegemos essas figuras horrorosas, outras pessoas as elegeram, mas elas estão lá, pregando contra a nossa vontade, e acredito que contra a vontade até dos que elegeram essas pessoas, porque eu acho muito difícil um ser humano em plena faculdade mental acreditar que blindar deputados seja bom, que anistiar bandidos seja bom, tirar benefícios da população seja bom. Eu acho que qualquer pessoa que pense aí, ou se a pessoa até achou que isso está certo, mas se ela parar, pôr a mão na consciência por uns
15 segundos ela muda de opinião. Então eu vou ficando por aqui, espero ter dado essa esclarecida, deixado um pouquinho de contribuição quanto a essas pautas mirabolantes que estão acontecendo no Brasil, que infelizmente, né, e felizmente nós temos como lutar. Inclusive no dia 21 de setembro teremos aí em várias cidades manifestações contrárias a essa tal PEC da blindagem, contrárias à anistia e essas outras atrocidades cometidas diariamente pela extrema-direita. Então já peço para você clicar aqui para se inscrever, já ativa o sininho aqui no canal para você ficar recebendo as novidades em primeira mão, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário e vamos junto crescer cada vez mais essa comunidade contra a extrema-direita e por um Brasil cada vez mais forte, cada vez mais soberano. Abraço!